Olá, pessoal! Eu sou o Professor das Obras e esse é o podcast do Professor das Obras. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Você sabia que boa parte de algumas obras, principalmente religiosas, algumas instituições de caridade, são coordenadas e são construídas por mão de obra voluntária? Pois é, são mão de obras que não são remuneradas, ninguém ganha para trabalhar nisso. E hoje nós vamos falar em como coordenar essa mão de obra voluntária. Pode ser que você conheça algumas pessoas que estão aqui, porque eles são bem conhecidos em uma das entidades religiosas muito forte aqui no Brasil, mas fica bem claro desde já que tudo que for dito aqui é opinião deles, não é nenhuma normativa da entidade, nada do tipo. É a nossa opinião sobre o assunto. Fechou? Então vamos lá, vou apresentar as feras aqui. Estou aqui com o Samuel, grande Samuel, que já participou de um podcast aqui comigo sobre pedreiro do futuro, foi isso, né? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E aí, depois rendeu algum pedreiro do futuro ou nada? Rapaz do céu. Os homens tá treinando, viu? Tá dando certo, então? Não tá fácil, não. Quem sabe depois desse podcast aqui começa a aparecer mais voluntários para trabalhar, né? Sim, com certeza. Acho que o futuro é esse, né? A pessoa tem que se especializar aí e largar a mão de ir pro TI, né? Tem que ir um pouco pra construção também, senão vai acabar as construção. Chega de TI, né? Chega de TI. E os caras que fazem podcast agora? Então, já tem bastante concorrente já, né? Eu tô aqui também com o Richard, que é engenheiro. O Samuel é mestre de obras. Sim. Né? Faltou falar. O Richard é engenheiro civil e não tem o que falar, né? Eu não vou falar o grau do homem aqui, né? Mas é uma pessoa extremamente capacitada, estudou junto comigo, né? Pois é. Saía lá da Facens pra matar barata pra esposa lá em Votorantim, né? Votorantim. E tem que ser correndo ainda. Tem que ser correndo, Não né? pode perder tempo. Senão não entra em casa. Senão não entra em casa. Rapaz, eu não esqueço essa história. Tem que ser. Surgiu aí, ó. Bom demais. E o Golfeto? O Golfeto que é um arquiteto, mas muito mais engenheiro do que arquiteto, né, Golfeto? É isso aí que o pessoal tem falado aí. Especialista em patologia, estruturas, né, e muito mais. A gente acabou se dedicando na área de engenharia, embora minha formação seja arquitetura, né? Mas tá sendo bastante, assim, gratificante mesmo o meu esforço e aquilo que a gente tem feito até o momento. Boa demais. Então vamos começar a falar do assunto aqui de hoje. Bom, para a gente falar um pouquinho de mão de obra voluntária, como gerenciar mão de obra voluntária, eu acho que assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que leva uma pessoa a se voluntariar. O que leva uma pessoa a querer trabalhar de graça? E eu falo porque já é difícil, nos dias atuais, você motivar uma pessoa a trabalhar remunerado, né? Correto. Quanto mais uma pessoa a trabalhar de graça. Então, dessa trajetória que vocês têm já atuando com mão de obra voluntária, o que vocês mais perceberam que motivam as pessoas a se voluntariar? Samuel. Bom, eu acho que assim, é a crença, né? A crença da pessoa, eu acho que ela acaba absorvendo, né, isso, e com tudo isso, ela acha que futuramente ela vai ter uma benção, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é mais pro lado da crença mesmo da pessoa e o retorno aí posterior. Legal. Golfeto, Olha, o trabalho voluntário, ele além de ser gratificante, fica bons exemplos. Eu sou um exemplo do meu início de carreira, né? A minha vida profissional. Foi mesmo através do voluntariado. É um conselho que eu dou a todos os jovens, a todas as entidades e ao povo em geral. Que se puder trabalhar o lado voluntário primeiro, você terá grandes profissionais, formação de grandes profissionais. Porque como o nosso tema é sobre construção civil, voluntariado na construção civil, você veja a ramificação que nós temos de trabalho e de profissões dentro da construção civil, né? Eu mesmo, quando tinha meus 14 anos, eu fui voluntário a trabalhar numa serralheria, né? Eu trabalhei durante, assim, 2 anos
numa serralheria e eu tinha uma ajuda de custo a cada 3 meses, 4 meses, simplesmente para mim aprender. E consegui esse meu lado profissional de serralheiro. Depois de serralheiro, aí as coisas começaram a mudar, né? E aí foi através desse início desse trabalho voluntário. Por isso que hoje eu não posso abrir mão das propostas do voluntariado. Eu acho que é muito importante o jovem começar com o trabalho voluntariado, as entidades, as cidades, né? Desenvolver esse trabalho de voluntariado, porque ali nascem muitos profissionais. Uhum. E, Richard? Eu acabo complementando aí, né, esse misto que o Samuel comentou e o Golfeto também. Então, assim, quando se cria um propósito, né, seja um propósito religioso, né, de atender a um propósito que a pessoa criou, né, dentro do seu escopo religioso, ou através de um estudo, né, como você se voluntariar para desenvolver uma atividade, criar pelo menos um início de um estudo para uma carreira futura, né? Então, acaba sendo interessante esse processo do voluntariado, né? Através de você conseguir, no caso, esses 2 patamares que eu entendo como principal, né? Um ao lado espiritual da questão e o outro lado profissional. Então, eu acho que isso que incentiva o voluntariado. Eu acho que tem aquela questão da lei da semeadura, né? O que o Samuel falou é uma grande verdade. Sim. Boa parte das pessoas que trabalham voluntário, ela entende que ela está oferecendo alguma coisa para alguém e ela de alguma forma vai colher no futuro. É como se fosse uma troca invisível, né? Que a pessoa acredita naquilo. E, consequentemente, eu enxergo muito também o que o Golfeto falou, que ali é impossível a pessoa não aprender, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar voluntário. Claro que todo dia você vai aprender alguma coisa diferente, porque é um trabalho normal, né? Somente não tem a remuneração, mas é um trabalho que você vai ter ordens, é um trabalho que você tem que ter uma certa organização, tem um processo para ser feito, é feito da maneira correta, como qualquer outro trabalho, né? Então, é mais ou menos por aí mesmo. Vocês podem ir falando, não precisa, tá, gente? Né? Eu não preciso ficar falando quem vai falar, tá? Fiquem à vontade. E o aprendizado, né? Quando você se voluntaria, né, para desenvolver uma atividade, você se encanta mais com o processo que você vai desenvolver. E aí, o desenvolvimento, né, o que você vai absorvendo durante toda a etapa, né, do que você está desenvolvendo, te agrega mais do que se você, até no caso assim, no começo, né, para quem está começando, né, acho que até antes ali de um estágio, normalmente, né, você demonstra muito mais interesse e o aprendizado é muito maior. Então acaba sendo até interessante do que se você ainda tivesse remunerado, por incrível que pareça. Mas é bastante interessante essa situação de você conversar a respeito do voluntariado. Porque, veja bem, as próprias empresas, elas sofrem, eu digo que elas sofrem um pouco de graça, por causa que ela não pratica o voluntariado. Você veja bem, nós engessamos nossos trabalhadores. Às vezes nós contratamos o trabalhador, o ajudante principalmente, vamos pegar o ajudante. E você não abre mão dele, ele vai ser um eterno ajudante? Não. Por que você não pode criar dentro das empresas? Qualquer empresa pode criar horário voluntário. Horário voluntário. Então você cria lá, o trabalhador trabalharia 8 horas, vamos colocar ele sábado, vamos fazer um convite para ele no sábado, se ele pode ser voluntário e aprender uma profissão dentro da empresa. Então, será que você não ganharia um profissional? Boa. Com essa falta que o mercado tem de mão de obra. Por que o mercado tem falta de mão de obra? Porque não tem incentivo. Não tem incentivo ao trabalho voluntariado, né? E a pessoa, quando você se achega a ela, e você mostra que você pretende alguma coisa com ela, você mostra que ela pode ser igual a você, né? É uma troca, né? É uma troca. Você tem que abraçar ela e falar assim, olha, eu gostaria que você fosse igual ou melhor que eu. É o incentivo. Você não pode ter essa paixão de ser melhor que as pessoas de modo algum. Você tem que ser voluntário também. Você acaba sendo voluntário a fazer com que o voluntário cresça. Automaticamente é uma engrenagem. Você formou profissionais,
você se profissionaliza automaticamente e o seu crescimento é normal, o dele é normal. Eu vejo essa cadeia tá, de desenvolvimento, trabalho voluntário. Além do crescimento profissional, né, você também ganha um parceiro, né? Ganha um parceiro. Não só para o desempenho do trabalho, mas ganha um parceiro para a vida. Sim. Então, imagina, de repente, essa pessoa que iniciou num trabalho voluntário, tendo como orientador um voluntário, né, também fazendo o mesmo processo, e a partir dali, os rumos dessa pessoa começam a engrenar, né? E o que acontece? E futuramente, essa pessoa retribuir, né, olhar e falar, puxa, aquela pessoa, né, por exemplo, o Samuel ou o Golfeto me explicou isso me incentivou. E eu busquei, ele, né, deu o seu tempo para o meu desenvolvimento. Hoje eu sou grato, tenho uma profissão, né, entrei em novos estudos, né? Sim. Que é justamente isso. Essa é a parceria, a troca é a parceria. Foi uma coisa que eu não abri mão, aprendi isso, né? Aprendi porque eu tive grandes pessoas do meu lado, tanto engenheiros como mestre de obra, que me incentivaram muito. Né? Obrigado. Me incentivaram muito. Essa Mas você sabe, desculpa interromper, Luiz, mas você sabe que isso que o Samuel fez aqui é uma das principais coisas que tem dentro do voluntariado, né? Por exemplo, o Samuel, um mestre, é um condutor de pessoas. Ele conduz as pessoas e o jeito dele, brincalhão, né? Ele inseriu uma piada aqui dentro, né? Sim. Isso daí dá ânimo para a pessoa. Parece que ela desperta ainda mais o interesse em querer participar do trabalho. A gente vive o voluntariado todo dia, sabe disso? Estamos praticando aqui o voluntariado, correto? Então, nós, na empresa... Aqui no podcast, você fala? No podcast. Não, mas você não vai me pagar? Não. Não. Achei que ele ia pagar um boleto, ia mandar um boleto. Foi cancelado o cartão. Então, a gente vive o voluntariado todo dia, né? Na casa, na família, a gente não ajuda a esposa da gente. Eu não tenho vergonha de falar que eu arrumo a cozinha. Viu, mas Golfeto, isso aí não é voluntariado não, Golfeto. Não faz pra você ver. Isso é medo. Então essa você corta. Mas é assim, a nossa vida, todo o desenvolvimento que nós temos como voluntário, a prática, entendeu? Você consegue formar profissionais, porque eu tive essa experiência de formar muitos profissionais. Muito, através desse trabalho voluntário. Entendeu? Então você coloca na empresa lá um momento voluntário. Óbvio, tem empresa que aceita, tem empresa que não aceita. Então a gente vai ficar engessando o funcionário. Porque às vezes a pessoa, o cidadão lá, o funcionário lá, ele quer desenvolver uma outra carreira. Mas ele não tem oportunidade. Aí quando você lança para ele esse programa voluntário, entendeu? Você quer ser um voluntário e aprender uma nova profissão? Acontece nas nossas entidades, né? Quanto você tem ali de mão de obra que você pode trazer ali? Então, na construção civil, é aquilo que eu falei. Você acaba formando quantos profissionais você quiser. Basta você fazer, primeiro, gestão de pessoas. Buscar gestão de resultados. Isso é fundamental. Fazer gestão de tudo aquilo que você for fazer, tá? E incentivar as pessoas. E acho que até se aplica essa ideia de trabalho voluntário para quando você precisa de alguma especialização que, às vezes um curso, alguma coisa não substitui o fato, por exemplo, de eu precisar aprender estruturas e eu vou lá, bato na porta do Golfeto e falo, Golfeto, eu preciso entender isso que você faz. Se eu for numa escola, eu posso até aprender, mas eu não vou aprender do jeito que você faz. Eu não vou aprender como você pratica no mercado. Às vezes é mais fácil, em vez de eu fazer um curso, eu me oferecer como um voluntário lá para o Golfeto. Ele vai abrir as portas para mim, é claro. Eu vou entrar lá no escritório dele, vou trabalhar junto com ele e vou, além de ajudá-lo, eu vou aprender com o Golfeto. Uma forma Correto. Também de buscar um aprendizado. É o propósito, né? Cria-se o propósito, Correto. Né? Aonde eu quero chegar. E a partir do momento que você tem uma porta aberta, que eu acho que é o principal, né? Você ter a oportunidade. Você buscar é uma coisa. Eu acho que, né, todo ser humano ele não deve esperar surgir a oportunidade. Ele deve criar meios de fazer com que as oportunidades aconteçam. Então, o que eu posso facilitar para que a oportunidade surja?
Então eu tenho um interesse. Então aí começa a procurar. Então quem tem a possibilidade de dar o suporte, aí você se voluntaria. Aí você consegue chegar em uma parceria. Agora imagina quem tem a oportunidade de oferecer, né? Um mestre de obras, imagina só, Samuel, se você escuta alguém falando assim, Samuel, preciso aprender como que faz para colocar piso, quero ser azulejista, quero ser bloqueiro, e assim vai. Sim. Você vai ensinar com gosto ou não vai ensinar com gosto? certeza. Então olha onde começa o princípio do voluntariado. E você vai cobrar para ensinar? De jeito nenhum. E isso, hoje, a gente como gerente de obra, a gente acaba desenvolvendo isso e incentiva as pessoas. Obviamente que você vai encontrar resistência. Não é nada lindo e maravilhoso. Você vai encontrar resistência. E você vai encontrar também aquelas pessoas que o voluntariado não está nela. Não está nela, né? Não está nela. Então você vê que essas pessoas, você tem que dar oportunidade em quem quer. Porque o conselho que eu dou isso é para os mais jovens, entendeu? Para os mais jovens. Faça um trabalho voluntário. Vá na onde você frequenta lá, no seu bairro, lá tem um trabalho voluntário, seja qualquer coisa, você vai ver que você vai se tornar um grande profissional. Porque se você tiver somente o plano A e não tiver o plano B, a qualquer momento vai bater alguma dificuldade na sua vida. E aí, como que você vai sair dela? Pô, aí você vai lembrar assim, poxa, eu fui voluntário em fazer tal coisa lá, e hoje eu vou praticar isso aí. Não é minha profissão, mas no meu voluntariado lá atrás eu aprendi algo mais. Acho que isso é bacana. E o trabalho voluntário ele pode ser colocado num currículo também, né? Vale lembrar isso. Então, para o jovem que está querendo ingressar e não teve a oportunidade ainda, se ele trabalhou lá no bairro dele, ele pode colocar como um trabalho voluntário essa ação no currículo dele. Você veja só que na faculdade de arquitetura tem aquelas horas, né, que você vai buscar, esqueci até agora. Complementares, né? Horas complementares lá para você abastecer o curso lá, né, alimentar o curso lá. E a gente acabou tendo, eu quando fiz arquitetura, tive muita experiência nesse trabalho, foi um trabalho voluntário, né, e foi uma experiência muito bacana que eu tive na cidade de Piedade, dentro de um asilo, fazendo um trabalho lá. Ali, além de ser um trabalho voluntário, aprendi muita coisa socialmente ali, e psicologicamente, aprendi muita coisa ali com os velhinhos ali, que ninguém dava valor, mas olha, é bacana o trabalho voluntário, muito bacana. E também eu posso falar como empresário que hoje quando eu vou procurar, por exemplo, um estagiário de engenharia civil, você vai contratar uma pessoa ali, você vai pagar o valor de um estagiário, mas na verdade você paga para ele fazer tarefas muito básicas, porque ele não sabe nada tecnicamente, né? E você paga também para ensinar comportamento, porque às vezes ele nunca trabalhou na vida, então ele não sabe nem como conversar com as pessoas, como se comportar no trabalho. Dificuldade, né, do jovem de hoje. Com certeza, né? E ele já vem querendo ganhar um dinheirão para ele viver a vida. Na verdade, quase que inverte, né? O trabalho voluntário é você que acaba fazendo. Exato. Porque assim, você vai dar toda essa orientação. Na verdade, a intenção é agregar, né, uma somatória, né? Então, tem o desgaste também, né? Exato. E digo mais, e é capaz de a pessoa no estágio não agregar tanto conhecimento quanto no trabalho voluntário. É diferente, os pesos são diferentes. Uhum. E aí, até na consultora que eu e o Samuel trabalhávamos, existia um trabalho voluntário dos estagiários, que a gente chamava até de 0800, né? 0800, que eu achava um baita negócio. Porque assim, às vezes o estagiário estava no primeiro ano, que é difícil ele conseguir estágio, está muito no início ainda, não sabe nem se ele vai continuar a faculdade ou não. Mas o fato do menino chegar lá, bater na porta de uma construtora e falar assim, eu quero trabalhar, não quero receber para estar aqui, eu quero aproveitar o meu tempo de faculdade, que é o tempo que ainda eu posso errar, eu posso aprender e eu não sou tido como um profissional de fato com grandes responsabilidades, eu quero aproveitar o tempo máximo para trabalhar, nem que seja para não ganhar nada. A chance desse cara conseguir uma efetivação é muito grande, porque ele já vem com um espírito ali que toda empresa quer. Sim, né? Exatamente. Sim, experiência. Ele vai ganhar experiência. Ele está em busca da experiência. Né? E agora sim, você teve esse propósito, esse início, o trabalho voluntário, se ofereceu. Hoje quem é o Hugo? Você vê? Olha onde você chega.
né? Empresário, Sim. tem aqui um canal que vai se destacando cada vez mais. Onde você chega? E começou aonde? No trabalho voluntário. É o propósito. Sim. Não é? É. Bom, deu pra gente entender o que é o trabalho voluntário, mais ou menos como é que funciona. Agora eu quero entrar mais na parte de gestão mesmo. Pense assim, ó. Já temos aqui alguns voluntários para trabalhar com a gente. Amanhã nós temos uma empreitada numa obra aí, né? Concreto puro. Concreto feito puro, na enxada. na enxadona, porque Raiz. é raiz, Raiz, é raiz. né? Concreto Não tem raiz. Porque não tem dinheiro para contratar a betoneira, vai ter que ser na enxada Não, mesmo. não, é o convite, depois sai a costela. É o convite, é o convite. Esse é o Vamos convite. lá. E aí, beleza, nós temos a nossa equipe de voluntários e agora nós vamos levar eles para dentro do canteiro de obra. E quando eles entram dentro do canteiro de obras, primeira pergunta é diferente o jeito de gerenciar um canteiro de obras de mão de obra voluntária para um canteiro de obras de mão de obra remunerada? Ou é igual? Não, igual não é. Igual não é. Na verdade, assim, quando a gente começou o podcast, nós trabalhamos com duas vertentes, né? Uma trabalhando em cima da fé, né? A parte espiritual e a outra parte profissional. Dentro dessas duas vertentes tem diferenças grandes, né? Dentro da parte profissional, é o seu caso, por exemplo, que deu sucesso, né? Você teve esse início e hoje é esse profissional que todo mundo vem acompanhando. Dentro da outra parte, é difícil você entender o que há por trás do propósito que se cria para o voluntariado. E a partir desse momento, você também não consegue abrir a mente da pessoa e descobrir qual é exatamente o propósito. Cada um faz um propósito para si. E você, como um coordenador, um mestre de obra, um engenheiro, você tem que respeitar sem conhecer e saber lidar com isso. Porque a pessoa, normalmente, ela cria um propósito, ela fala assim, olha, eu criei um propósito de trabalhar em tal frente de serviço. E você tem que explicar, né, a frente de serviço e saber como conduzir. Né? Como conduzir? Você também não pode fazer as suas simplesmente exigências sem ter todo esse histórico por trás. Você pode simplesmente, dentro do propósito que você não conhece, magoar uma pessoa. E aí você cancela aquele propósito que você não conheceu. Dentro do profissional, você tem, né, dentro da parte do voluntariado, né, com intenção profissional, você tem a oportunidade de conduzir o trabalho e ainda, vamos dizer assim, se precisar, olha, você está errando aqui desse jeito, corrija isso, senão você não vai ser um bom profissional, você consegue conduzir nesse outro caminho. Então são duas vertentes que eu entendo que são totalmente distintas, sabe? Certo. Não, de acordo. É isso mesmo. Embora eu aprendi, acho que foi numa palestra que eu assisti, que você não deve chamar a atenção da pessoa quando ela faz errado. Mas sim, quando ela faz certo, você chegar e elogiar ela. E ao momento que você elogia ela, aí você lembra ela do erro que ela fez lá atrás. Então na hora que ela fizer errado, você não chama a atenção dela. Você deixa as coisas, porque se você for chegar naquela hora, naquele calor, naquela coisa ali, vai haver um conflito. Tá? Vai haver um conflito. E nesse conflito pode ser que as coisas sejam bastante negativas para ambos as partes. Mas quando você deixa passar, que se acalma ali, um barquinho ali, dá uma estabilizada ali, ela vai fazer o certo. A hora que ela fizer o certo, você chama ela, elogia bastante ela, mas lembra ela, fala, olha, você viu como você sabe fazer? Você viu como o seu trabalho voluntariado, você errou lá, não errou? Você concorda comigo que errou? Mas não precisou chamar a sua atenção, precisou? Não precisou. Oh, muito bem, legal, bacana, gostei disso aí. Só que você viu quanto valor você tem? Você viu quanto profissional você pode ser pelo seu acerto, mas não pelo seu erro? Então essa é a chamada motivação. E dentro de um canteiro de obra, puxando um pouco o que o Richard falou, às vezes é complexo. Bastante complexo você ter o entendimento de quem já é profissional, dos ajudantes e de quem entra ser voluntário. Então, primeiro você vai ter que conhecer as pessoas, fazer gestão disso aí, fazer gestão das pessoas, né?
para que você possa saber com quem você está lidando, né? Aí sim, aí você começa a fazer a contribuição com essa pessoa. E você vai ver lá na frente que é fantástico. É fantástico. O que você pode criar junto ali com as pessoas. Você tem um caso muito interessante, né, Luiz, sobre isso daí. O Luiz tem um caso, não sei se de repente se enquadra aqui, mas o Luiz tem um caso de trabalho voluntariado, né? Aí o Luiz com certeza vai, se tiver a oportunidade, vai poder explicar. Mas é uma condução, ele já me explicou. É por isso que a gente tira o chapéu pro Luiz, né? A gente fala, o Luiz é mais conhecido do que nota de 2. Se bem que nota de 2 hoje já sumiu, então vamos falar de 10, de 20 aí, né? Mas é justamente por isso, pela essa habilidade que ele teve. Ele teve um conflito grande para ele poder gerenciar através de um trabalho voluntariado e ele conseguiu conduzir algo assim que eu me surpreendi. A gente teve várias experiências, né? Várias experiências. Uma delas que bastante interessante. Boa. Puxa um pouco assim, na verdade foram duas. Em 2000, no ano de 2000, eu estava trabalhando em São Paulo e aconteceu aqui em Sorocaba. Eu fui chamado pela construtora Sorocaba, pelo engenheiro Valdir, um grande amigo, para fazer a administração do ginásio de esporte, do telhado do ginásio de esporte, por causa que existia 2 laudos, né? Nessa época o Renato Hammer era o prefeito, existia 2 laudos para derrubar o ginásio de esporte de Sorocaba, que era patrimônio, tombado, né? Não era tombado, eu acho que nem é tombado ainda, mas era uma das 3 arquiteturas de madeira, coisa magnífica que nós temos em Sorocaba e poucos conhecem, né? É o ginásio municipal de esporte. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer o gerenciamento daquilo dali. E a prefeitura tinha um contrato com os presos, né? E eles vinham, eles passavam a se reeducando. Eu fiz um trabalho com eles ali, bastante voluntário da minha parte, em relação a eles. Por causa que você via como era a situação deles. Eles ficavam assim, sabe, lidar com preso e todo mundo acha desagradável porque é preso. Eu simplesmente conversei com eles, conquistei eles e falei, olha, vocês para mim são seres humanos. Se vocês querem ser tratados como preso, vocês se tratem vocês como preso. Aí falou, aqui não, aqui é ser humano, vocês vão ser cidadão de bem, eu vou fazer um trabalho voluntário com vocês e vocês vão ver o que a gente pode chegar aqui. E um dia, olha só que interessante que aconteceu. Você sabe que eles têm regra, tem lei entre eles, lá e se cumpre lei. Lá não tem cara, vamos dizer assim, uma palavreada, assim, pisou na bola lá um com o outro lá, pronto, né? E a gente tava levando esse trabalho, né? Um dia chegou uma carreta e precisava carregar os andaimes da obra. E esse motorista chegou para mim e falou assim, Luiz, eu preciso estar 2 horas em Campinas e depois eu preciso ir para Santos carregar. E não tem ninguém para carregar essa carreta. Eu falei, nossa, agora deu. Aí eu olhei os presos almoçando. Falei, pô, como que eu vou mexer com esse pessoal agora? Embora já eram todos meu amigo, a gente trabalhava ali, foi formidável. Então eu me atrevi. Falei, pessoal, vou explicar uma coisinha para vocês aí. O que está acontecendo? Esse senhor aqui, ele é motorista da carreta, tem que carregar ela e tem que entregar até 2 horas da tarde em Campinas, que ele tem que ir para Santos carregar o caminhão, a carreta. Como nós vamos ficar aqui, qual é a possibilidade de vocês nos ajudar? Nossa, aquilo me surpreendeu, cara. Todo mundo pegou a marmita, colocou na arquibancada do ginásio. Falou assim, é para agora, senhor Luiz? Não, é para agora? A gente vai atender o senhor porque o senhor merece. Pô, isso que é uma coisa mais gratificante do que isso aí. Isso aí já é a retribuição rápida. Já é a retribuição rápida. Como que você vai pegar 70 presos e falar para eles obedeça a você? Então você veja bem, é como você trata as pessoas, você é tratado. Como você trata as pessoas. Como que você se coloca diante das pessoas. As pessoas se colocam diante de você.
Então isso aí foi muito gratificante, esse trabalho. Então você veja bem a gestão de resultado. A gestão das pessoas e a gestão de resultado que eu obtive. Boa. E depois uma outra foi também que eu fui chamado para trabalhar Foi no zoológico? zoológico de Sorocaba, tá? Com a mesma situação, trabalho voluntário com os reeducantes. Era mais 70. Quer dizer, só procuravam eu, Luiz. Vamos trazer na sua obra aí 70 presos. Oh, chegava lá no zoológico, descia 2 ônibus lá. 2 ônibus. Seu Luiz, deixa eu ter. Primeira semana foi uma bagunça. Só que porque já não é. O ginásio do esporte foi em 2000, o zoológico parece que foi em 2005, 2006. Ficamos lá 2 anos e meio revitalizando todo o zoológico. Foi um trabalho espetacular, né? O prefeito ajudava muito também, né? Ele queria a cidade bonita e a gente estava nesse processo. E aconteceu que aconteceu quase a mesma coisa. Só que eu vi que o negócio era um pouco mais pesado, né? Quando eles chegaram, já veio a intimidação. O senhor que vai tomar conta de nós aqui, mas o senhor fica entendendo. Tá bom, beleza, tá bom, tranquilo. Vamos lá, vamos conversando. Passou 15 dias, não tinha solução para nada. Não tinha. Era uma rebeldia. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse pessoal aqui, né? O pessoal é rebelde. De lá era rebelde, mas esse aqui é bem rebelde. Tá bom, vamos ajeitar essa situação, mãe. Pedir para Deus dar uma luz ali. Falei assim, bom, entre eles tem regra. Entre eles tem... Aí o que eu fiz? Bom, pessoal, é o seguinte, 70 pessoas, vocês estão aqui, vocês sabem que se eu mandar recolher vocês, daí vocês vão embora, vocês não vêm trabalhar mais aqui comigo. Vocês estão gostando? Não, aqui, nossa, aqui não sei o que tem não. Então, beleza, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grupo de trabalho, cada um, é um trabalho bem voluntário da minha parte com vocês, e vocês, um trabalho voluntário que vocês estão fazendo para redução de pena. Mas eu vou tratar vocês, e contei a história do ginásio de esporte lá, não que eu tinha conseguido, mas contei que eu lidei, tá? Então, comecei a cair na graça do pessoal. Aí o que acontece? Peguei, mandei comprar 7 pranchetas, papel, lápis, caneta. Falei, eu quero que vocês se distribuam em 7 grupos aí. Não, vocês se entendem, eu quero 7 grupos. E forma filhinha indiana aí. Vamos voltar lá no parquinho da escola. Brincadeira, né? Brincando assim com eles assim. Eu sou o primeiro. Não, beleza. Sabe que o primeiro vai ser o último e sempre sucessivamente vai ser assim. Aí, eles não são nada burro também. Tem nem inteligente ali. Aí quando eu falei assim, bom, segunda-feira, vocês 7 primeiro aqui vão ser líder dos demais. Ok? Mas só ele chefe. Calma, não terminei. Calma. Agora esse pessoalzinho da segunda-feira vai lá por último. Entrega a prancheta pra turma de terça-feira, que é o segundo. Os caras na hora já mataram. Seu Luiz, todo dia um vai ser chefe aqui, né? Falei, irmão, então tá. Então vocês já entenderam a jogada como vai ser. Qual foi o resultado? O mesmo. 2 trabalhos voluntários. Entendeu? 2 anos sem ter dor de cabeça. Não tive dor de cabeça com o pessoal. Eram todos meus amigos. Então, quer dizer, se você faz um trabalho social, não importa as pessoas, você faz um trabalho voluntário, social, você consegue enxergar o ser humano, entendeu? Eu digo para você que existe uma retribuição muito boa. Tem aqueles que não querem. Eles não querem. Paciência. Você tem que respeitar e fazer a gestão deles. Não quer, paciência, né? Mas quem quer? Então vamos abraçar. Esse querer é você abraça. Boas histórias, né? E ele deve ter pedido para tirar um leão de uma jaula e pôr na outra, e o pessoal, não, vamos, Luiz, tá tranquilo. Vamos, é tranquilo. Se for entrar na história de animais, então daí não termina aqui nunca. Que legal, mas né? É bacana, gente, é bacana. São experiências que a gente viveu aí. A gente não esquece, não. Isso que o Golfeto disse, né? De deixar todos como líder, né? Como líder. Eu fiz isso uma vez e deu resultado. Estava trabalhando numa empresa aqui em Sorocaba, bem conhecida. Inclusive, ela é uma multinacional. Aí, naquela hora ali de dar os EPIs, né? Aí eu pedi, falei, compra tudo capacete branco. Não compra um capacete amarelo, nada.
Aqui não tem ajudante, todo mundo é líder aqui. Comprei tudo capacete branco, foi para 40 pessoas que trabalhavam comigo na obra. E as pessoas se sentiram importantes. Tô com capacete branco, eu sou chefe agora. E a produtividade aumentou, né? Com aquele ego que a pessoa estava se sentindo, eu sou mestre, eu sou engenheiro, capacete branco. Então, dobrou a produtividade e deu resultado isso aí. É valorização do ser humano. Valorização. Quando você valoriza as pessoas, você busca o resultado e o resultado é agradável. Muito bom. E Samuel, uma pergunta. O rapaz entra lá como voluntário no canteiro de obras. O que você faz? Qual que é a primeira coisa que você faz com ele? Fala, Samuel, eu vim trabalhar aqui e tal. O que você faz? Bom, primeiramente a gente conversa, tem um bate-papo assim, né? Procuro saber um pouco da vida dele, se ele é casado, né? Se ele tem filhos, né? Se ele mora próximo ao local onde a gente está trabalhando, até por causa de locomoção, de eu ir buscar ele, né? Outras vezes. Então a gente começa por aí, né? Se ele tem algum tipo de alguma doença, né? Se ele pode trabalhar, se ele, né, não é encostado no INSS e tal, para não dar problema, né? Para essa instituição. E depois a gente já vai vendo onde ele se encaixa, né? Por exemplo, se ele é um pedreiro, tem pedreiros que têm afinidade em alvenaria, tem pedreiros que faz 40, 50 metros de contrapiso no dia, mas na alvenaria ele não vai bem. Então a gente vai remanejando ali, conversando, ensinando, para que a produtividade, né, seja esperada ali. Ou o interesse dele, né, Samuel? Sim. Então, assim, olha, como dentro do trabalho voluntariado, né, qual que é o interesse, o foco? Sim. Né? Aí você poder conduzir ele, né? Que nem ele chega, eu gosto de Santa Bloco. Então tem uma frente ali. Às vezes não tem uma frente da Santa Bloco, mas tem frente para fazer massa. Daí a gente tenta instruir ele, a gente faz massa assim, né? O traço é esse, e a gente vai passando para ele. E tem voluntário também que ele tem muita humildade, sabe? Tem aqueles que já chega, eles querem ser já o líder mesmo, sem ninguém falar nada. Mas é interessante que, basicamente, a humildade das pessoas fica muito bacana. Às vezes a gente já teve nossas obras aí, na nossa entidade, que a gente frequenta, que sempre teve a campo aí, engenheiros. Que ele chegou e falou, olha, eu queria ajudar aí. Mas ele não se apresentou como engenheiro. Falou, se quisesse colocar eu aí na bitoneira, se quisesse varrer a obra aí. Então você veja só, né? É um trabalho voluntário que ele quis ali. Depois, aos poucos, ele foi se abrindo, né? Que a gente falou, por que você não avisou? Eu precisando de engenheiro e arquiteto aqui, né? Você aí na bitoneira, aí não, vim aqui porque é um trabalho voluntário, quero ajudar. Eu tenho o prazer de estar no meio aqui do pessoal. Então você veja bem que gratificante que é, né? É conhecer, né? Quando entra no canteiro de obra, você vai fazer abordagem, né? Porque você está ali como responsável também. Não é porque o trabalho voluntário que não existe responsabilidade. Existe. Por exemplo, eu tenho um projeto, assino, né? Assino o projeto e assino como responsável técnico. Então, esse voluntariado, ele tem que também ter a responsabilidade, sabendo que existe um responsável técnico pela obra, que ele não pode fazer o que ele quer. Entendeu? Mas como você vai abordar isso aí? É tudo vivendo essas experiências, você vai colocando uma boa conversa, explicando. Às vezes tem gente que chega lá, é profissional e ele não conhece tudo. Ele não conhece. Mas é bacana. Existe uma diferença entre mandar e pedir. Geralmente no trabalho assalariado, existe ali um líder que manda, né? Esse é o português claro. Eu acho. Não adianta a gente falar, o líder lidera. Aqui, na verdade, quando ele quer que seja feita alguma atividade, ele manda que seja feita aquela atividade, né? Porque se ele pedir que a atividade seja feita, ele está abrindo espaço para receber um não. E aí, por que ele está ali então, né? Então, não sei se é esse o caminho, mas na mão de obra voluntária,
você também tem que mandar ou você só pode pedir? Não, É difícil, hein? Veja bem. Onde se até dá uma engasgada, né? Entre você mandar e pedir. Quem que eu, assim, no meu ponto de vista, assim, quem que eu mando? Eu mando depois que eu tiver uma certa afinidade com a pessoa. Só que daí eu já não vou mandar, eu já vou pedir. Né? Eu vou pedir, faça tal coisa assim. Porque a palavra mandar é um pouco pesada. É uma exigência forçada, né? Exigência forçada. Sabe? Eu vou mandar. Né? Eu mando, tu manda, ele manda, não vou mandar, e assim vai, né? Fica difícil, né? Agora, quando você pede, por favor, aí você quebra uma palavra muito forte, que é mandar. Porque o que acontece? Pô, eu vim trabalhar aqui, sou voluntário, vim trabalhar de graça, e o cara fica mandando em mim, quer mandar em mim. Ele nem soube pedir. Olha a diferença onde que tá. Ele não soube pedir, não teve nem educação para pedir para mim. Eu já enfrentei isso. Eu não, mas eu já vi isso acontecer em campo. Isso acontecer em campo, um trabalho voluntário, entendeu? Da própria entidade nossa, né? Ô louco, tá? Eu fui conversar com o rapaz, em vez de pedir, assim, explicar, não, quer que mandou eu fazer? Mas quem é ele para mandar? Olha só. Olha o confronto aí com a palavra mandar. Samuel, quando você trabalha numa obra, então, lá da construtora que você atua, lá você manda? Sim. Lá você manda. Com certeza. Na entidade religiosa você pede? Com certeza, com amor e carinho. Ele resumiu tudo. Na verdade, assim, eu até achei interessante quando o Samuel comentou sobre a identificação no capacete do pessoal, na distribuição dessa, né, no processo do voluntário, dependendo do lugar onde você estiver. Se você estiver à frente de uma construção ou em alguma entidade que você esteja ajudando nessa administração, você dificilmente vai mandar, você vai pedir. Por que pedir? Imagina que de repente a pessoa que vai fazer a sua colaboração voluntariada através de um aprendizado ou através do seu propósito, ela venha já com uma bagagem, vamos dizer assim, costumes, né? Por exemplo, de não utilizar IPI. Dentro de um canteiro de obras, a gente sabe, né? Não pode bobear. IPI, tem que usar. A cultura da construção civil é não usar. Agora imagina, dentro desse propósito, o que você vai orientar e vai pedir para que seja utilizado o IPI. E se a pessoa já tiver, né, um histórico de recusar, aí você pode atravessar esse ponto. Já não vou mais pedir, vou mandar que use. Sim. Por quê? Porque daí você chega naquela seguinte situação. Até quando que eu posso permitir, né, algo que seja contra as exigências de uso de IPI, por exemplo, né, contra a legislação, porque uma coisa é você trabalhar na legislação através do trabalho voluntariado, tá também dentro da lei. Sim. Uma lei bem curtinha que acaba resumindo ali um processo do voluntariado. Mas você tem as normas regulamentadoras, né, de segurança no trabalho. Então, quando que eu vou permitir que uma sobressaia a outra? Então, aí você deixa de mandar, né? Deixa de pedir e manda. Sim. Por quê? A menos que a pessoa fale assim, não, mas assim eu não uso. Então, aí é melhor interromper a atividade. Sim. Para que, né, a construtora ou quem esteja responsável por receber aquele atividade voluntária não crie prejuízo. Sim. Porque, queira ou não, você tem CNPJs envolvidos, você tem questões jurídicas que podem te atrapalhar. Sim. Então, isso é importante. Então, o mandar e pedir. Então, pedir justamente por essa questão. Atender a primeira parte. A segunda parte opa, não quero. Então, peraí. Então, seu histórico está passando por cima de outras normas. Então, isso eu não posso. Então, mandou, não colocou, infelizmente, aí você tem que encerrar esse processo. Precisa fazer isso, né? Você torna as pessoas, através desse debate que a gente está fazendo aqui, no comentário do Richard e do Samuel, você também profissionaliza as pessoas no entendimento de saber o que são normas, o que são regras, quando eu mando, quando eu desmando, quando eu peço e quando eu não peço.
Então, a sua colocação, assim, Foi perfeita, né? foi perfeita. O que é mandar e o que é pedir. Né? Por isso que eu comentei no começo, é difícil. É difícil. E no trabalho voluntário, eu estou tentando fazer meio que um comparativo das coisas que a gente tem no trabalho assalariado, no nosso dia a dia, versus esse trabalho voluntário. O nosso trabalho também do dia a dia, nós temos alguns objetivos, algumas metas em cima do projeto que nos é dado. Então, a construtora passa para o Richard ali um empreendimento, onde ele pega aquela planta e ele tem um prazo para cumprir, um custo para cumprir, né? Enfim, um fluxo de caixa, enfim, N indicadores ali que ele tem que seguir corretamente. No trabalho voluntário, é possível também estabelecer esse tipo de metas a ser cumprido ou não entra isso dentro de um canteiro de obras de um trabalho voluntário? Entra também. Aonde que você vai conseguir? No engajamento, que é aquilo que o Luiz comentou. Você viu que ele teve um engajamento através de uma proposta que ele teve de voluntariado de conduzir, né, no caso eram os detentos, para algumas atividades. Então, eles já iriam fazer as atividades. Então, mas de qual maneira? Então, o Luiz, ele teve a expertise dele de saber gerenciar e conduzir isso. Então, da mesma forma. Então, se você tem as metas para aplicar e você tem a mão de obra voluntária que pode te ajudar nessas metas, primeiro você tem que engajá-los. E parte daquele primeiro conceito. A pessoa que está vindo no voluntariado, o que ela almeja? Você descobriu qual é o que ela está almejando, você consegue engajar ela, porque você direciona ela nesse engajamento, entendeu? Então, dessa forma, você consegue buscar, né, atingir alguma meta que seja necessária. Olha só que interessante. Você tem planejamento. O voluntário, ele não pode ficar fora desse seu planejamento profissional. Perfeito. E queira ou não queira, você mesmo estando lá, como engenheiro, arquiteto da obra, administrando uma obra, e toda a mão de obra é voluntária. O seu trabalho é voluntário, mas existe um planejamento físico e financeiro, correto? Aí o que acontece? Se eu não participar eles, entendeu? Não inseri-los, né, Luiz? Não inseri eles em todo o processo, chamar, olha, isso aqui tem que ficar pronto tal tempo, porque tem um custo daqui, eu preciso que sobre essa parte financeira para mim atender uma outra situação, isso e aquilo. Então você veja só, quando você enganja eles no processo todo, vai haver uma compreensão. Puxa vida, ele falou isso, é verdade. Eu preciso compreender que eu preciso terminar 10 metros de reboco aí em 2 dias, sábado e domingo. Preciso terminar essa parede, porque vai entrar alguém aqui. Puxa, aquele cara é pintor, ele vai esperar um pouco aí. Entendeu? Então você engancha no planejamento. Você mostra para o planejamento a importância dessa pessoa. A importância dessa pessoa em cumprir os prazos. Porque senão, se você simplesmente deixar o voluntariado lá à vontade, é uma obra de 6 meses, vai virar 3, 4 anos, porque ele acha que ele vai chegar lá, entendeu? E vai trabalhar do jeito que quer. Não é assim o voluntariado. Você pensa no voluntariado na formação do profissional, e não mais um. Você não pode tratar ele como mais um. Não, ele tem a sua importância. Tá. E para a gente poder cumprir essas metas, obviamente a gente precisa de mão de obra, precisa de pessoas. E no trabalho voluntário, quanto mais pessoas, já que não vão ser tantas, melhor. E o Samuel, ele tem uma habilidade muito fantástica, boa de conseguir cativar essas pessoas, de conseguir... É o churrasco que ele dá. Então... Sempre no final da obra. Porque assim, o Samuel tem uma história, até quando eu era professor dele lá no Senai, que ele teve uma obra lá em Rio Negrinho, né, Samuel? Sim. Samuel anda o Brasil inteiro. E longe, né? E assim, para você tirar pessoas aqui de São Paulo, né, de Sorocaba, para levar lá para Rio Negrinho, que era quantos quilômetros de distância, Samuel? 690, quase 700. 690. É difícil você tirar até a esposa para viajar 690 quilômetros. Imagina você trazer pessoas para ir trabalhar de graça num local 690 quilômetros de distância, né? Eu imagino que assim, a pessoa que consegue fazer isso, ela tem uma habilidade muito diferente, né? Ela tem ali um dom diferente.
né? Eu, por exemplo, eu não tenho essa habilidade, né, para cativar pessoas. Eu custo conseguir convidados como vocês aqui nesse podcast, por exemplo, que já está do lado de muita gente boa. Samuel, como fazer para você convidar, para prospectar esses voluntários para trabalhar na obra que você está ali? Eu acho que você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Se ele está passando uma necessidade, por exemplo, tentar ajudar de uma forma, se não der para ajudar financeiramente, ou até mesmo uma palavra, né, amiga, de consolo, você acaba ganhando a pessoa, né? Você acaba trazendo ela para o seu lado e se torna seu amigo, seu companheiro de missão, né? Acho que é isso aí. Conta a história de como você conseguiu cativar o nosso amigo que estava no podcast, o Júlio. Como que você conseguiu levar ele lá e ele gostou e ele participava todas as vezes com você? O que você fez? Ele estava no curso junto com a gente, né? Fazendo um curso de mestre de obra. E um dia ele estava dormindo na sala de aula, dormindo, e eu fiz um convite para ele. Eu falei, viu, para de dormir, vamos trabalhar na obra de Deus. E ele aceitou. Ele foi 24 vezes com nós para Santa Catarina e não largou mais. E nem na igreja ele ia, né? Nem na igreja ele ia. Sabe o que eu queria comentar? É assim, quando eu comecei a desenvolver, né, a parte da construção, aprender um pouco, então entrei na engenharia e entrei na construtora, qual eu estou até hoje. E aí, nas primeiras oportunidades, eu ainda não tinha o contato com a obra, né? Era o contato ali dentro da área administrativa. E a pessoa que estava na obra, era o estagiário, ele ia sair. No que ele saiu, abriu oportunidade para eu conhecer o campo e desenvolver o aprendizado no campo. Antes dele sair, eu perguntei assim para ele. Falei assim, viu, você que já está aí, já conhece, era uma pessoa que eu admirava. Falei, você que já está aí no campo, me dá uma dica. O que eu preciso, o que eu devo seguir? Que é aquela questão, né? Então, para onde eu vou? Me direcione, né? Ele ia sair ou entrar no lugar dele. E aí, o que ele comentou? Ele falou assim, viu? Siga o mestre. Aí eu falei, mas espera aí. Eu pensei comigo, né? Eu tô fazendo engenharia. Se ele me fala, siga o que o engenheiro faz, eu concordo. Mas ele me falou o seguinte, falou, siga o mestre. Tudo que ele fizer, vai aprendendo com ele. Eu falei, mas caramba, não tá batendo a conversa. Mas aí eu falei assim, quer saber o seguinte? Pelo intuito, né? Eu falei assim, eu vou na dele. E colei no mestre para aprender um pouco. Aí, Hugo, eu vi o que é você lidar com a mão de obra, que foi exatamente isso que o Samuel comentou. Você tem inúmeras pessoas, inúmeros sentimentos, inúmeras situações momentâneas, e aí o mestre de obra ele sabe conduzir como ninguém essa mão de obra. É por isso que o Samuel tem uma facilidade grande de levar a gente com ele para uma construção, por exemplo. Por quê? Porque ele sabe em todos os conceitos como abordar as pessoas. E aí eu segui aquele exemplo, falei, eu vou aprender. Então hoje, vamos dizer assim, mesmo na atividade de engenheiro, eu aprendi muito com o mestre de obra, principalmente o tratamento interpessoal, porque infelizmente a gente acaba vendo no nosso meio, né, Luiz? Engenheiro ou arquiteto, né, dentro dessa área, a pessoa acaba ganhando, de repente, um patamar e ela vai ficando um pouco arrogante. Eu falo um pouco assim, às vezes até tô relativizando, às vezes fica bastante arrogante, né? E eu, graças a Deus, eu não tive nenhum problema nesse sentido referente ao tratamento com o pessoal. Por quê? Porque eu fui naquela orientação, sigo o mestre. E aí, nesse aprendizado, eu agreguei muito. Nesse sentido, que essa facilidade que o mestre de obra tem de poder, em todos os sentidos, agregar a pessoa, seja no voluntariado, seja no assalariado, né, o empregado mesmo, mas é a maneira de abordar. Olha que interessante. Tá vendo, Samuel? É isso mesmo. Aprendendo com você aí. É muito importante, porque o Samuel se torna um líder, né? Ele acaba se tornando um líder. E você tem que seguir o líder. Exato. Né? Você segue o líder. Né? Então, olha a responsabilidade do nome, mestre. Inclusive agora, esse ano aqui, isso foi um propósito nosso, eu vou tentar fazer um trabalho voluntário na nossa entidade, né? De acolher de novo. Samuel
esteve numa reunião nossa, né? Agregamos lá e vamos agregar quem a gente puder voluntariamente. Então, eu digo que nós temos aí um canteiro de obra, um dos maiores do mundo. Toda cidade tem construção, tem reformas, e a gente acaba dificultando não convidando as pessoas para vir trabalhar voluntariamente. Não se convida. Então, hoje a gente vai fazer um trabalho, começar por Votorantim, para a gente fazer esse trabalho de acolhimento dessas pessoas. Você quer vir trabalhar com a gente aí, na construção, você vai ser muito bem-vindo. E aí a gente vai trabalhar essas pessoas. Quem foi esperto aqui pegou alguns insights, algumas dicas de como você liderar essa mão de obra voluntária, né? De como você tratar, como você cativar essas pessoas, entender um pouco do propósito, que aí você trabalha em cima desse propósito, né? Vai lapidando o propósito. Isso. Acho que ficou muito claro isso. Mas, para a gente encerrar, né? Evidentemente que está difícil para nós na construção até para contratar mão de obra assalariada hoje em dia, né? Inclusive no podcast que a gente fez aqui sobre o pedreiro do futuro, foi justamente essa dor que a gente citou aqui em todo momento. Que assim, os filhos dos pedreiros hoje não querem mais seguir a profissão do pai, né? E é muito difícil você ver um jovem hoje de 15, 17 anos que fala, eu quero ser pedreiro, né? Então, eu imagino que se para as empresas está difícil, quanto mais para as entidades, para as instituições que precisam de mão de obra voluntária. Na opinião de vocês, agora eu gostaria que os três falassem. A mão de obra voluntária vai acabar? Olha, começando por mim, eu acho que ela não acaba. Acho que não acaba. O que está faltando é um incentivo e um trabalho social em cima disso. E isso cabe às próprias cidades, ao Estado, entendeu? Não puxando nada política aqui, mas eu vejo que existe uma falta, sim, de uma colaboração, entendeu? Das indústrias, das empresas. Eu acho que o trabalho voluntariado, ele nunca vai acabar. Eu acho que, no meu entender, se você fizer um trabalho bacana, ele vai aumentar. Vai aumentar. A mão de obra hoje no Brasil, porque se a gente for puxar um pouco, ver o histórico de tudo que se formou aqui. Nós criamos uma cultura, entendeu? Eu em particular, são palavras minhas. Eu acho que existe um erro muito grande aí, de você não deixar o jovem trabalhar. Não deixar o jovem trabalhar. Não deixar o jovem se descobrir o que ele quer ser na vida dele. Entendeu? Por exemplo, você dá uma situação, você cria 18 anos para o jovem começar a trabalhar. 18 anos. Entendeu? Quando ele já tem o físico preparado a partir dos 14. Alguém pode me questionar. É livre, né? Então eu vejo assim, que nós, quando a gente começou a trabalhar, nós, há 50 anos aí, o pessoalzinho de 60 anos, 70 anos, começou a trabalhar com 14 anos nas indústrias, né? Então você teve um ritmo na sua vida de trabalho, né? As indústrias tinham o pessoalzinho com 14 anos já trabalhando. A Votorantim é um exemplo, né? Quantos jovens lá trabalharam na Votorantim e se aposentaram cedo. Não estou falando de aposentadoria, porque eu acho que a gente deve dar continuidade nos nossos trabalhos enquanto Deus nos dá saúde. Mas eu acho que existe um erro entre você ter que aceitar que o jovem só pode trabalhar depois de 18 anos. Quem é esse jovem? É que tem muita gente, Luiz. Eu entendo quando você tem cuidado ao falar disso. É que tem muita gente que enxerga o trabalho como um peso. Então. E na verdade não é. Né? O trabalho, ele honra o homem. Ele dignifica o homem. Exato. Então, a partir do momento que você enxerga o trabalho como um problema, como um peso, aí de fato, você vai querer cada vez mais que isso comece com maior idade. E na verdade não é, né? Não. Hoje nós temos pessoas com 30, 35 anos de idade sem profissão. O que é isso? O que é isso? 30, 35 anos, você não tem nenhuma profissão? Não. Mas que cultura é essa que nós estamos? A gente tem que ter cuidado, que é o seguinte. O que é mão de obra escrava?
E o que é uma mão de obra para você tornar um jovem profissional? Precisa separar essas coisas aí, entendeu? A gente já está entrando numa outra conversa, né? Mas é uma realidade. Nós precisamos resgatar. Eu, com 57 anos de idade, penso no resgate dos jovens. Os jovens estão aí sem fazer nada. Já digo, não são coitados, porque são muito mais inteligentes do que nós. Mas nós, a sociedade, não está sabendo usar esse jovem. Não está sabendo. Entendeu? Então, esse jovem está muito à vontade. Quando ele poderia ser muito útil para o país. Muito, muito. Porque eles são muito inteligentes. Eu acho que a mão de obra voluntária realmente não acaba. Eu acho que ela tem, vamos dizer assim, quase que vitalício. Enquanto a humanidade existir, vai existir gente com intenção de aprender. Esse engajamento ele é muito importante, que é o que a gente comentou. Por quê? Porque hoje o tempo ocioso do jovem tá muito grande. Então, assim, existem inúmeras distrações, parece que até vem aumentando cada vez que o tempo vai passando, As distrações vão aumentando cada vez mais, e o mundo vai ficando cada vez mais rápido, mas as distrações parece que vão deixando uma inércia, Então é difícil até você ver alguém com esse propósito do trabalho voluntário, Então, puxa, eu quero aprender, eu tenho vontade de aprender, eu quero começar, eu quero atender aquele meu propósito, mas essa inércia parece que não deixa. Que é por quê? É tudo que está disponível hoje. Então, hoje tem muita coisa disponível e o jovem acaba não se interessando. Mas, parar, zerar a mão de obra voluntária não vai, porque sempre vai existir pessoas e pessoas, Eu também acho que a mão de obra nunca lá vai cessar. É como o Luiz aqui, ele foi serralheiro, hoje ele é engenheiro, arquiteto. Teve um dito, assim, um tempo atrás, falava assim que quando surgiu o alumínio, ia acabar o aço carbono, vai acabar o aço carbono, não vai ter mais ferro, não vai acabar com a serralheria. Isso é mentira, não acabou. Hoje, tem determinados serviços que tem que fazer com aço carbono, tem determinados serviços que tem que fazer com alumínio, que é um material mais leve, Então, eu acho que na parte do voluntariado também ele vai seguir por muitos e muitos anos, E isso não vai acabar nunca, não. Legal. Bom, para a gente encerrar, eu deixei uma última pergunta aqui, que eu vou até mudar ela, por conta de tudo que a gente já falou. Eu ia pedir para que vocês dessem aí, sei lá, uma dica especial para quem vai liderar um trabalho voluntário, mas eu vejo que isso atingiria poucas pessoas, porque é muito melhor a gente focar em uma dica para pessoas que querem trabalhar voluntário, que aí sim vai ter muito mais pessoas. Porque, por exemplo, lá o Samuel está fazendo uma construção de uma igreja, ele tem ali 30 pessoas que estão trabalhando. Ele é o líder, mas tem 30 pessoas fazendo um trabalho voluntário. Então não vale a pena eu deixar minha pergunta para um. É mais importante os 30, Então, e sem esses 30, o 1 não tem função nenhuma. Exato. Então eu vou mudar minha pergunta, vou aproveitar o meu tempo aqui. Eu queria que vocês dessem uma dica para a gente encerrar, sabe? Aquela dica de ouro. Dica de ouro para pessoas que querem trabalhar voluntário. Pode ser uma dica motivacional, falando, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar como voluntário, aconteceu isso. Enfim, queria que vocês abrissem o coração e falassem alguma coisa de muito importante do trabalho voluntário para quem está ouvindo. Bom, assim, o trabalho voluntário é o que a gente abordou aqui, todo o podcast, toda a nossa conversa. Ele tem um propósito. Eu acho que a dica é justamente isso. Você se descobrir qual é o seu propósito. O que eu quero para o meu amanhã? Então, da onde que eu vou partir? Hoje eu me enxergo dessa forma, mas e amanhã? O que eu serei amanhã? Então, você cria um propósito a partir da seguinte pergunta. Então, quem serei eu amanhã? Terei eu uma profissão? Terei eu uma família? Mas como eu vou sustentar essa família? Vou sustentar o lado profissional e o meu lado religioso. Mas de que maneira? Eu posso começar, por exemplo, dentro da igreja buscando aprender. Eu posso buscar dentro da construção, aprender uma profissão. Então começa dessa seguinte pergunta. Qual é a dica? Pergunte a si mesmo. O que eu serei? O que eu quero para o meu amanhã?
criou-se o propósito. Você sabe ser direcionado. Aí você se sujeita aí nessa questão. Vou me voluntariar. Para quê? Para eu atingir esse propósito. Então, no meu caso, essa é a dica, né? Qual é o seu propósito? Acho que foi bastante válido, bastante completo o que o Richard falou, um complemento. Assim, o trabalho voluntário, como que eu poderia falar de mim? Fez com que eu amadurecesse muito, aprendesse muito, entendeu? Pudesse fazer gestão, entender as pessoas, entendeu? Porque até então a gente não entendia. No começo do trabalho voluntário, a gente acabou arrumando conflito. Isso é uma realidade, né? Mas depois a gente foi absorvendo e aprendendo. Então, se você se dedica ao trabalho voluntário, eu acho que todo ser humano, ele não sabe, mas ele pratica, e ele deveria praticar mesmo o trabalho voluntário, entendeu? Ele edifica até a sua casa. Perfeito. Ele edifica até a sua casa, entendeu? Porque ele traz novidades boas para dentro da sua casa, entendeu? E com o tempo você coloca todo mundo aí compreendendo a importância do trabalho voluntariado. Ninguém vai ganhar nas suas costas com o trabalho voluntariado. Por exemplo, na nossa identidade religiosa, nós somos arquiteto, engenheiro, Samuel é mestre de obra, mas se perguntar quanto nós ganhamos? Nada. Quantos projetos nós fazemos? Infinitos. Eu tenho projeto no Nordeste, tenho projeto no Norte, no Sul do país, aqui no estado de São Paulo, infinitos projetos, entendeu? Temos o nosso grupo de engenharia em Votorantim, todo um trabalho voluntariado. Então, o que traz isso aí? Na parte espiritual, nós acabamos crescendo muito, compreendendo muito, né? E desenvolvemos o amor. Através do trabalho voluntariado, se você é uma pessoa que tem você é um pouco pesado, sabe? Você se torna leve, bastante leve. Então você traz o amor, traz as obras para dentro da sua casa, entendeu? Até eu vou só dar uma esticadinha num assunto que eu não posso deixar. É bastante interessante. Você veja bem o que envolve o trabalho voluntário. A gente teve lá na Vila Carvalho, depois eu fui colocado para ser um dos responsáveis lá na Vitória Régia, na igreja lá. Vamos lá fazer lá, tá um dia lá, e tinha uma necessidade lá para ser feita, né? Então precisava fazer uma coleta. Aí, né, o pessoal lá, os irmãos lá, não precisava ter uma coleta, porque vai precisar fazer tal coisa assim. Fiz uma análise, eu era responsável lá, fazendo isso aqui, né, economiza isso aqui, fiz umas contas lá, tá bom. Pode anunciar que, né, vamos ver quem vai aparecer, para dar aquela oferta. Puxa vida, que lá me comoveu. Apareceu uma senhora, já velhinha. Chegou assim e falou assim, olha, eu vi que foi anunciado que precisa comprar tal coisa aí, mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro. Mas eu queria ajudar, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho emprego, sou muito pobre, não tenho... Assim, eu posso catar a latinha na rua e o que eu conseguir, eu posso trazer? Nossa, aquilo foi, né? Uma facona atravessada assim na alma da gente. Pode. Próximo sábado eu tive lá, essa mulher apareceu com R$2. Aí eu fui sentir o peso do trabalho voluntário, entendeu? E o significado dos R$2. Uhum. Então veja bem, como você recebe, como você administra e como você gasta. Tá vendo? Uhum. Então quanto custou aqueles R$2? Uhum. Aonde essa mulher andou por essa Sorocaba para arrecadar R$2 para trazer ali para a entidade religiosa que ela frequentava, o desejo de coração dela, a oferta dela, voluntariamente querendo ajudar. Olha o peso.
Oferta da viúva, né? Oferta da viúva. Aí você olha, aí sim, Deus me despertou. Aí Deus me despertou. E me colocou uma caçamba. E os entulhos que tinha dentro da caçamba. Aí eu me perguntei, será que nós não jogamos os R$2 dela dentro da caçamba? Será que por um descuido eu não quebrei alguma coisa que não poderia ter quebrado? E joguei na caçamba os R$2. Qual o valor desses R$2? Então, eu não fiquei sabendo se alguém deu 100 mil, 10 mil, 1.000, 500. Não, eu fiquei sabendo somente dos dois. Esses R$2, para mim, foi maior do que todos. Porque trouxe uma reflexão. Trouxe uma reflexão. E todo esse entendimento. Como que eu recebo, como que eu administro e como que eu gasto. Então, olha o cuidado quando você envolve todo um trabalho voluntariado. Porque, de repente, eu jogo alguma coisa na caçamba e acabo ferindo todo o trabalho daquela pessoa que é voluntária. Ela rodou a semana inteira para trazer R$2. Olha o significado disso. É uma reflexão muito grande. Ficou difícil para você agora, hein, Samuel? Rapaz, depois com essas palavras aí, não tem nem o que falar. Ficou difícil. De suas palavras eu faço a minha. Só posso falar isso. Mas você sabe, o que o Luiz acabou de comentar, que entra naquela questão, né, da gestão de uma mão de obra voluntária. Então, existiu ali uma intenção de uma doação. E o Samuel, ele é uma das pessoas que sabe converter essa doação da melhor forma possível no voluntariado. Sim. Ele tem uma facilidade, não é vamos falar assim, eu estou falando para ele porque ele está na nossa frente, mas isso também se aplica a outras pessoas, né, que lideram o voluntariado. Então, olha a responsabilidade do líder do voluntariado. Imagine só, tudo que o Luiz acabou de comentar, existe um valor emocional, lembra que no começo falamos? O valor emocional e o valor profissional. Dentro do valor emocional, como administrar isso? Através de um voluntariado, assim como o Samuel, na sua gestão, que é aquilo que está intrínseco a ele, que é administrar pessoas. O voluntariado é mais difícil. É verdade. Eu tenho uma opinião sobre isso, sobre o trabalho voluntário, que existe uma sensação que o ser humano sente que é inexplicável, que é quando você oferta alguma coisa, que é quando você dá alguma coisa. Tem até aquela frase que diz que é melhor dar do que receber, né? Porque, na verdade, é melhor dar do que receber, porque quando você dá, quando você ajuda, a sensação que você sente é inexplicável. Não tem quase uma sensação melhor do que quando você acaba de fazer alguma coisa voluntária para alguém, você fala assim, nossa, eu fiz um trabalho voluntário e eu me sinto realizado por isso, né? Então, o que talvez motivariam as pessoas a se ofertar num trabalho voluntário seria obter essa sensação. Sim. Que o Golfeto está sentindo isso há muitos anos. Né? O Samuel, toda vez que ele enchia o tanque do carro dele lá para ir para Rio Negrinho, ele sentia isso. E quando ele voltava, então, ele voltava cheio, né, Samuel? Com certeza. Alegre. E para quem não tenha esse propósito de sentir essa sensação, eu poderia destacar também a importância de se conectar com pessoas, né? Eu acho que tudo que a gente tem na nossa vida vem através de uma conexão com pessoas. Nada a gente consegue sozinho, né? Por exemplo, chamei o Samuel aqui, aí ele falou para mim que ele vai passar uma obra lá na Fazenda Boa Vista para minha empresa, ó. Tá vendo? Olha o voluntário. Olha que voluntário de chamar ele para vir gravar o podcast aqui. Foi bem voluntário. Né? Foi bem voluntário. E não foi intencional. Sim. Se acontecer, não foi intencional. Com certeza. Não é verdade? Então, assim, talvez as pessoas também podem ter esse interesse de falar assim, poxa, se eu for lá, eu conheço o Golfeto, que trabalha numa construtora, eu conheço o Richard, que trabalha também, encontrei com o Hugo, que conhece bastante gente, e o Samuel, que também está envolvido com muita coisa. Alguma coisa vai sobrar para mim lá. Então, seja pelo interesse de se doar, ou seja por um outro interesse, comece por algum dos dois e
que alguma benção vai ter. Com certeza. Né? Vai, vai ter um reflexo positivo, vai com toda ter. certeza. A lei do Negativo retorno. com certeza não vai ter. É a lei do retorno, né? Com certeza. É lei do retorno. Vai Justamente. Lei do Vai retorno. ter. Eu digo que é muito melhor você estar em qualquer lugar conectado com pessoas do que dentro da sua casa. Sim. Isso é fato. Né? Bom, assim, foi sensacional, viu? Eu gostei muito do tema, gostei muito de toda a abordagem de vocês. Eu acho que, é claro que talvez não seja um tema que tenha muitas visualizações, porque nem todo mundo está preparado para o trabalho voluntário, mas para a pessoa que quer sentir um pouquinho dessa sensação que vocês sentem aí com bastante frequência, foi um podcast bem enriquecedor. Mas eu acho que quem assistir tudo isso que foi tratado aqui, conversado aqui nesse podcast, eu acho que se fizer uma reflexão de tudo que a gente comentou aqui, qualquer entidade aí, né? Não precisa ser a nossa, não. A nossa faz sempre, né? Vamos dizer, graças a Deus, estamos bem. Mas eu chamo a atenção da própria sociedade. Fazer uma reflexão do voluntariado, sabe? Eles vão ver que a partir do momento que eles enganjarem na vida deles o voluntariado, eles vão ver que a prosperidade vai ser muito grande, muito grande. Dois aspectos, financeiro e espiritual, entendeu? Então, isso é uma mensagem que eu deixo para todo mundo que assistir esse podcast. Boa. É isso aí. Muito bom. Assim, simples assim, né? Existe, se a gente enxerga, né, dentro desse trabalho voluntariado, né, algo negativo. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Não enxergo. Pois é. Eu também não. Nós Então, não conseguimos. ver Você uma- só consegue enxergar coisas produtivas. Progresso. Então essa eu acho que fica como uma maior reflexão em todos os aspectos, profissional, espiritual. Olha só que interessante. A gente não pode deixar também, isso é um agradecimento muito grande, né? Nossas esposas. O nosso trabalho voluntariado só existe por causa da preparação das nossas esposas, que são maravilhosas. Elas compreendem, entendeu? E elas nos ajudam muito. Como que é o nome da sua esposa? A Rosilene. Rosilene, depois nós vamos fazer um corte, Bruno, assim, ó, e mandar pra Rosilene isso aí. Será que ela vai ficar contente? Mas vai Não, ter a visualização. gente- Mas de fato, isso é uma parte É interessante, verdade. porque assim, ó, o conceito familiar dentro de um trabalho voluntariado, ele tem que ser conjunto. De que maneira? Não adianta você, por exemplo, né, o Samuel falou, eu pergunto se ele é casado, até, Uhum. né, a pergunta dele foi essa, se ele é casado, se ele tem família, por quê? Para ele saber como administrar isso. O Sim. conceito familiar é importante. Então, assim, a pessoa vai trabalhar no voluntário, a família tem que estar de acordo. Porque senão ele vai receber o seguinte questionamento: o que você está ganhando com isso? Com certeza. É uma visão pontual. A visão futura, ela vem em conjunto. Então, a família trabalhando em cima disso. O Luiz fez uma abordagem muito interessante. E, de fato, se o Luiz sai para trabalhar num trabalho voluntário e a esposa dele fala assim, mas por que você está fazendo isso? Não, é o contrário. Ela ajuda ele. Fala assim, viu, vá. Não. Vá. Por quê? Isso é fato. Não é verdade? Isso é Nós fato. somos um só, Ela perante Deus. Ela tem Não que é isso? entender, né? Ela vai entender, com Vai. toda certeza, ela vai entender e vai apoiar. E aí, o que acontece? O benefício é mútuo. Olha a importância disso. Eu já tive muitas reuniões importantíssimas, assim, pesadas para se tratar de certos assuntos de engenharia na igreja, entendeu? Que eu não ia. A minha esposa, não, vá, que precisa, o irmão ligou aqui, falou tal coisa, assim, vá. Então você veja bem a importância. Uhum. É isso mesmo. Então, um beijo pras esposas, né? Com certeza. Um beijo, um abraço. E uma cesta de café da manhã, né? Bem, já tô chegando já, bem. Ah, Samuel. Pra onde você vai, Samuel? Eu vou pra minha casa. Não. Deixei minha casa com visita pra vir aqui. Churrasco ela hoje. Churrasco. Samuel. Não, Samuel. Vamos pra lá. A viagem que você vai fazer com a sua esposa? Ah, vou pra São Miguel dos Milagres. Eu já estive lá no final do ano, né? Deus fez uma grande obra. Bati aqui. Fazendo trabalho voluntário. Trabalho voluntário, exatamente. E um ótimo trabalho voluntário. Foi bacana. É. muito, muito bacana. Acompanhamos Vamos deixar de longe. pro próximo podcast, então. Tá bom. Nossa, show de bola. Gente, eu só tenho a agradecer vocês por virem aqui voluntariamente. Não paguei um centavo para ninguém, mas pode ter certeza que através... vocês já sabem, né? Que tudo que vocês fazem voluntário pro bem, vocês vão ter algum resultado disso aqui também. Isso com certeza. Gente,
Vamos olhar todo mundo pra geral lá e dar um tchau voluntário pra todo mundo que assistiu. Tchau! Tchau, pessoal. Obrigado aí. Obrigado.